Graça e paz, povo abençoado. Estamos iniciando mais uma live Passos de Fé e eu quero te convidar a ficar com a gente até o final. Todos os dias nós estamos ao vivo às 22h30 aqui no Instagram, juntos dando passos de fé. Tá? Você que está assistindo aí pelo IGTV já está mais do que convidado a participar ao vivo com a gente. Ao vivo é muito melhor porque você consegue compartilhar, participar, interagir. É muito melhor. Então, se você pode, vem com a gente todos os dias às 22h30. Para você que está chegando aqui, eu já quero te convocar a chegar largando aviãozinho para todo lado. Convida todo mundo para cá. Vamos chamar todo mundo para esse grande encontro online, onde nós vamos receber da palavra de Deus, nós vamos ouvir a palavra de Deus e ser cheios do Espírito Santo. Hoje eu vou receber aqui a Esther de Freitas, uma linda, preciosa do Senhor, que ministrou a palavra. Eu conheci ela no culto da pastora Antonieta Rosa na terça-feira. Uma bênção. Meu Deus, eu vou deixar ela se apresentar. Mas olha, eu vou dizer para vocês que uma das mensagens mais fortes que eu ouvi nesses últimos dias foi através da vida dessa preciosa do Senhor, que tem sido instrumento de Deus. Então, eu te convoco aí, convida todo mundo, chama todo mundo para cá. Ela acabou de chegar aqui, glória a Deus. A paz de Cristo, Esther, já já eu te chamo. Deixa eu dar aqui as boas-vindas, né, para todo mundo. Alba Pereira, Alci, Deus abençoe, a graça e a paz do Senhor Jesus. Dudu, meu irmão, graça e paz. Cláudia, a querida Esther, Luciana Santana, graça e paz. Graça e paz, Tati, Nathalie, Deus abençoe. Gente, chama todo mundo. Simone Melo, compartilha aí em nome de Jesus. Deus abençoe a tua vida, viu, Simone? Eliane, Deus abençoe a tua vida. Graça e paz, graça e paz. Tati Oliveira, Deus abençoe. Gente, eu tô muito rouca. Luciano, meu Deus, quanto tempo. Deus te abençoe, Luciano. Que bom te ver aqui, viu? Que bom te ver aqui. É isso, gente, vai compartilhando. Eu vou colocar aqui um louvor para abençoar a tua vida, tá? E vamos que vamos, porque Deus tem uma palavra pulsando aí no coração da querida Esther, querendo liberar uma palavra de Deus sobre as nossas vidas, e eu sei que será uma noite extraordinária na presença do Senhor. Você que nos acompanha já está sabendo, nós tivemos 3 semanas direto aí, 3 semanas, me ajuda aqui, Thiago. Nós tivemos 3 semanas, vai lá no papai. Tivemos 3 semanas aí direto de campanha com propósito de oração. Nós fizemos um propósito. E essa semana nós estamos dando um descanso, mas na verdade é só para você se preparar, porque na próxima semana, a partir de segunda-feira, nós vamos voltar com campanha de jejum, tá bom? Então vai se preparando aí, porque vai ser uma campanha longa de jejum e eu creio que Deus vai falar contigo. Aleluia! Vamos adorar o Senhor? Vamos adorar o Senhor. Eu vou colocar baixinho, depois vocês me dizem aí se estão conseguindo ouvir, porque o Instagram tá bloqueando aí por direitos autorais. Então a gente, se por um acaso cair a live, a gente volta, viu? Paz de Cristo, Jorge, Marcelo Maciel, Célia Arruda, Carlinha, Pastor Adilson, Deus te abençoe, pastor, que bom que o senhor está aqui. Lorena, pastor, olha, Esther é uma bênção, viu? Chama a Esther para tua live. Ju, Deus abençoe. Quem estiver perdido vai se achar. Aquele que partiu em breve vai voltar. Você crê nisso?
Oh, aleluia. Quem estiver ferido vai se curar. Quem não sonha mais voltará a sonhar. Nenhuma praga, chantagem, contenda, inveja, frieza, nem mesmo feitiço vão prevalecer contra minha família. Quem aí anda com Deus? Oh, aleluia. Começa a profetizar na tua vida. Aleluia. Muralhas de fogo estão cercando os muros, arcanjos armados. Deus já deu ordem aos anjos, ao corpo, até o inimigo. Se eles falharem, oh, aleluia! Deus é fiel. Oh, se você pode, começa a profetizar sobre a tua vida, sobre a tua família. Oh, prepara aí um ambiente na tua casa para você ter mais comunhão com o Pai, que é o teu momento com o Pai. Esse é o teu momento, teu Pai vai falar contigo. Separa aí um ambiente, ou então coloca a família toda para ouvir. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! E começa a profetizar na tua casa, na tua vida. Nenhuma praga, nem chantagem, nem contenda, nem feitiço vão prevalecer contra a tua casa. Aleluia! Oi, Célia, tá lá de Campinas, São Paulo. Glória a Deus pela tua vida. Débora Melo, Eduardo Paulo, Deus abençoe. Deia Neves, Deus abençoe. This is up! Beijo no coração, Ju. Paulinha, Lene Rocha. Olha aí, ó. Vão prevalecer contra a minha família. Quem não é de casa vai ter que sair. Deus deu ordem aos anjos, ao corpo. Se eles falharem em minha defesa, Deus se levanta do trono e vem. Ele vem. Por quê? Porque Deus é fiel em todo tempo. Ele é fiel. Deus é fiel. Oh, aleluia, Ele é fiel. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Você que já está chegando aqui, vai compartilhando, vai trazendo todo mundo para cá. Sei que estão acontecendo outras lives por aí no Instagram, mas eu sei que também o Instagram está entregando devagarinho. Então me ajuda aí, tá? Eu sempre convido vocês aqui a compartilharem. Vocês já entenderam qual é o mistério aqui. Nosso objetivo é espalhar a palavra de Deus, né, através das redes sociais, e esse trabalho ele só tem êxito se você participar junto comigo, se você vestir a camisa, se você clicar nesse botão do compartilhamento, clica aí no aviãozinho, manda para alguém. Eu tenho certeza que alguém aí na sua rede social vai ser alcançado pela palavra que está sendo liberada aqui. Talvez não me conheça, talvez não conheça a Esté, mas te conhece, e você vai ser instrumento de Deus na vida dessa pessoa. Viu? Então, vai lá, compartilha, deixa Deus te usar em nome de Jesus. Vamos orar? Oh, meu Deus, Pedro Mariano, pastor Pedro Mariano. Oh, pastor, que honra ter o Senhor aqui, viu? Uma honra.
Olha, essa irmã que vai pregar aqui hoje, olha, mistério. Fica aí, pastor, não vou falar muito não. Fica aí, porque a irmã é bênção. Eu conheci ela na pastora Antonieta também. Uma bênção. Vamos orar. Pai amado, Pai querido, quero engrandecer o teu nome, Senhor, por mais uma noite estarmos aqui, Senhor, juntos, dando passos de fé. Ó Deus, dando um passo de cada vez, dia após dia, em direção ao alvo que é Cristo Jesus, usando a nossa fé para alcançar não apenas as bênçãos, mas a eternidade. Por isso, Pai, eu te peço, libera sobre nós hoje uma palavra de ânimo, de levante, de certeza, de resposta, Senhor. Venha nos levantar nessa noite. Ó Deus, talvez tenham pessoas aqui, Senhor, que entraram, Pai, nesta live, necessitadas de uma palavra, de uma confirmação, ó Deus, de uma resposta. Eu não sei, mas o Senhor sabe. E eu te peço, Espírito Santo, fala conosco porque a tua voz é o nosso norte, a tua voz é a nossa bússola, a tua voz meu Deus, é a nossa certeza. É a nossa certeza de que estamos caminhando no caminho certo. Oh, Espírito Santo, nós necessitamos da tua poderosa mão, porque é a tua poderosa mão, Senhor, que nos sustenta. É a tua palavra, Senhor, que nos sustenta. Então, Pai, nós te pedimos nessa hora que não haja nenhuma distração, que não haja nenhum problema. Ó Deus, eu declaro e profetizo sobre a vida dos teus que aqui estão, que nenhum problema, nenhuma distração, nada vai interromper esse momento. Ó Deus, em nome de Jesus, que cada lar seja alcançado pela tua palavra nesta noite. Que cada lar receba, que cada família receba, que cada pessoa aqui presente receba de ti, meu Pai. Nós necessitamos do teu afago, do teu colo. Nós precisamos da tua presença. Levanta pessoas aqui nesta noite. Fala conosco, Senhor. Libera sobre nós, Senhor, aquilo que o Senhor tem para liberar nesta noite. Aramanashe, canteremanassai. Se alguém aqui entrou, Pai, com o coração angustiado, com muito sofrimento, com as afrontas, com as perseguições, com as adversidades, ó Pai, vivendo no momento de escassez e solidão, ó Deus, em nome de Jesus, eu profetizo vida. Eu profetizo vida. Oh Deus, toca nessa pessoa agora. Arranca toda raiz de amargura e glorifica o teu nome. Que haja vida, que haja paz, que haja alegria no Espírito Santo. E que todo mal agora bata em retirada. Nós abrimos o nosso coração, Senhor, para ouvir a tua voz. Nós preparamos a nossa mente para ouvir a tua instrução. Fala, Senhor, porque nós estamos aqui com os ouvidos atentos, com o coração aberto e com a mente preparada para receber aquilo que o Senhor quer fazer e falar aos nossos corações nesta noite. Pai, toma a vida da Esté, Senhor, e da sua família. Senhor, eu não sei quais são os desafios, mas o Senhor já os conhece, porque pelas madrugadas a tua filha ora a ti. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta, dá suporte, que ela venha suportar, que ela venha aguentar um pouco mais. Grande é o projeto, grande a caminhada. Ó Deus, direciona, ajuda, sustenta a tua serva. Ó Deus, em nome de Jesus, libera, Senhor, sobre ela. Ah, Senhor, algo especial nesta noite, que ela não venha apenas para dar, mas também para receber. Ó Deus, em nome de Jesus, que ela seja visitada pelo teu Santo Espírito e que tudo aquilo que ela busca em ti, ela possa encontrar e o teu nome será glorificado. Abençoa a vida, a família, os projetos, o ministério e glorifica o teu nome. É isso que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Ô, glória! Já tem bastante gente chegando. Vai compartilhando aí, povo. Deixa Deus te usar. Olha aí, Vânia Franco, amiga. Saudade de tu.
Deus te abençoe. Pastora Mara, Deus abençoe. Cláudia Santos. Vitor Neto. Patrícia, Deus abençoe. Patrícia, Verônica, Elisângela, Margarete. Envelopamento, fala qual é o teu nome. GBzinho, também não sei teu nome, mas seja muito bem-vindo. Glória a Deus pela tua vida. Jaque, seja muito bem-vinda. Isso, pastora Mara, compartilha. Nair Cabral, Deus te abençoe. Eu tô chamando agora aqui a Esther. Glória a Deus, tô chamando a Esther. Isso, enquanto ela tá chegando, compartilha aí, Varoa. Compartilha aí, Varoa. Glória a Deus. Virar a câmera. Uhum. Oi, Pai do Senhor. Glória a Deus. Tô muito Como vai, feliz. Tá me ouvindo querida? bem? Tô sim. E você, tá me ouvindo? Tô ouvindo bem, sim. Ai, Esther, que bom. seja muito, muito, muito bem-vinda aqui. Saiba que você Amém, encontrou, querida. ou melhor, eu encontrei uma preciosidade naquele dia e eu precisava te trazer aqui para ministrar ao nosso coração aquilo que Deus tem ministrado no teu, né? Então fica à Amém, vontade. Vou te pedir para se amém, apresentar, caso tenha, que aqui a gente recebe gente de todo o Brasil e de fora também. Então amém. se apresenta, fala quem você é, de qual igreja, fica à Uhum. vontade, tá? E Amém, no final eu amém, agradeço. amém. A paz do Senhor, minha querida, eu estou muito feliz em estar aqui. Para mim é uma grande honra. Eu sempre converso com as pessoas, eu digo que há pessoas que a gente não conhece, né? Deus que apresenta. E isso é sempre fenomenal. E para mim é uma. Você foi apresentada por Deus a mim, graças a Deus por isso. Ele sempre nos surpreende, né? E eu acredito que esse é o maior presente que existe, a gente conhecer pessoas na direção do Senhor. Verdade. Eu sou da igreja de Cordovil, Pastor Francisco, Assembleia de Deus Matriz em Cordovil. Graças a Deus nós somos de lá e eu estou muito feliz. E eu tenho uma palavra de Deus. Eu sou um pouquinho tímida, só um pouquinho. Eu tô E eu acostumada tenho uma com a palavra gente de Deus. aqui em casa são dois tímidos, entendeu? É mesmo? Eu aprendi que o tímido é assim, ele tem que começar e não parar mais. Ele tem que começar É, aí pronto. é, Até começar demora um pouquinho. desse jeito. Mas eu tenho uma Mas palavra de Deus, eu quero dividir com vocês essa palavra. Eu orei ao Senhor, eu tentei argumentar com o Senhor um pouquinho, mas eu resolvi obedecer e trazer de forma bem concisa, resumida, para que os irmãos possam ouvir um pouquinho daquilo que o Senhor falou comigo e aí a gente transmite, não é? aleluia, ó, tem povo aqui que conhece. O povo aqui tá falando aqui, ó. Amém. Aqui Amiga, Esther, uma das maiores pregadoras desse Brasil. Os olhos Concordo, dela e ela são os não tem olhos. direito de discordar, não. É a Madaí é uma grande amiga. Esther, Uma grande fica à amiga. vontade, deixa Deus te usar. Amém. Amém. Esses dias eu tenho tido uma experiência com o Senhor e eu sempre gostei muito de falar sobre a questão do sofrimento. Eu comecei a ler sobre a questão do sofrimento e que é um assunto muito extenso, né? Que não dá para a gente tratar assim. Na realidade, eu acredito que seja até para se estudar a vida toda. E por esses dias, essas semanas, lendo o livro de Deuteronômio e junto com o de Juízes, a gente vai tendo alguma abertura, né? O Senhor vai nos direcionando e abrindo a nossa mente para entender algumas coisas, né? Com relação a essa questão do sofrer. E o Senhor me direcionou
a Juízes no capítulo 3, o verso 7. Se você puder abrir a sua Bíblia, você ir na sua casa, onde você estiver. É o livro de Juízes. Juízes, capítulo 3, o verso 7. Juízes, capítulo 3, verso 7, está escrito: Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e renderam culto aos Baalins e ao poste ídolo. Eu queria frisar essa parte. Os filhos de Israel fizeram o que era mal perante o Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus. Eu estava meditando por esses dias sobre essa questão de memória na ciência. E a ciência, ela está sempre evoluindo, descobrindo novas coisas. E saiu uma manchete que eu achei bem interessante, que para lembrar é preciso esquecer. Na realidade, você esquece para poder lembrar. Parece ser um pouco contraditório, mas na realidade faz sentido. E quanto mais velho você vai ficando, mais você vai esquecendo para poder o teu cérebro realmente ter na memória mais aquilo que importa. Então, o cérebro vai jogando fora aquilo que menos importa para ter o que importa de fato, sempre lembrando e não esquecer. Então, eu entendi que a gente tem uma facilidade muito grande em esquecer. E dependendo do tamanho das distrações, também da questão fisiológica, você tem uma tendência a esquecer muito mais. Porém, esquecer é bom, dependendo daquilo que você esquece. É preciso que haja uma prioridade. O cérebro precisa entender, de fato, o que a gente não pode esquecer como algo que é o prioritário. Quando a gente entra no livro de Deuteronômio, a gente percebe essa importância que o Senhor dá a essa questão do lembrar, que a gente já tem essa dificuldade, e Deus, como nos criou, sabe disso. Então, em Deuteronômio, a gente percebe uma repetição do Senhor, e um dos assuntos tratados com maior frequência e repetição é o lembrar. Na realidade, a gente pode dividir o livro de Deuteronômio em 3 partes: recordar, obedecer e cuidado. Recordem-se, obedeçam, tenham cuidado. Mas para isso é primeiro recordar. Por quê? Eles estavam em Moabe, às portas da cidade para entrar, e uma nova geração, que é antiga, que sabia de tudo que o Senhor fez, tinha morrido no deserto. E essa nova geração, ela não sabia, não tinha estado presente em tudo aquilo que o Senhor fez. Então, Moisés, ele repete todo o ensinamento do Sinai e repete ensinando e lembrando ao povo novo tudo o que o Senhor tinha feito. Não somente o que o Senhor tinha feito, mas também as derrotas do povo de Israel e os seus fracassos por causa da desobediência. E todo o livro de Deuteronômio tem uma repetição como um refrão. Quando a gente canta um hino e a gente usa o refrão para dar ênfase. Então, todo o Deuteronômio é lembrem-se, lembrem-se, não esqueçam, lembrem-se. E principalmente, com muita repetição, a gente tem: ouve, ó Israel, o Senhor é o seu Deus. Aleluia. Tamanha esse ensinamento, tamanho era a sua importância. Por quê? Por diversos fatores. E eu vou focar no principal, porque senão a gente ficaria aqui para sempre. A questão do lembrar. O Senhor frisa, através de Moisés, de forma fenomenal. Fui eu que tirei vocês do Egito. Lembrem-se que vocês eram escravos. Eu tirei vocês do Egito e estou colocando vocês nessa terra. A terra que é minha, não é de vocês. É minha. Eu estou tirando vocês do Egito, vocês eram escravos, não são mais, estou guiando vocês, estou colocando lá dentro. Façam tudo aquilo que eu ordenei a vocês. Na obediência, vocês terão vida. A desobediência trará morte. Obedeçam. Lembrem-se, obedeçam. Cuidado. Lembrem-se, eu sou o Senhor vosso Deus.
Eu fiz no passado, faço no presente, garanto o futuro. Obedeçam, porque a desobediência gera morte, mas a obediência gera vida. Cuidado em não errar, esquecendo-se e não obedecendo. Então você vê isso em todo o livro de Deuteronômio, que é uma repetição da lei. E eu gosto muito de frisar isso, porque eu tenho um filho de 11 anos, e o meu filho, ele tá entrando naquela fase de querer me afrontar, me desafiar. O Vitor gosta de me desafiar, e eu sei que ele está me desafiando de diversas maneiras, mesmo que ele não assuma isso. Uma mãe sabe. E passando dessa fase, saindo da infância, entrando na adolescência, o Vitor, ele me desafia nas mínimas coisas. Por exemplo, Vitor, levanta, faz isso aqui para mim. O tempo passa e eu preciso repetir. Vitor, levanta. Ah, mãe, já vou. Daqui a pouco eu vou. Espera só mais um pouquinho. A mensagem que o Vitor está me passando é que ele vai fazer na hora mais cômoda para ele, na hora que ele achar melhor, ou até mesmo se eu esquecer, acaba ficando para lá, ou algumas mães acabam até fazendo elas mesmas. Para evitar conflito com os filhos, para evitar aborrecimento, eu pego e faço logo. De tanto que ele tenta, eu chamo ele e pergunto, Vitor, você ouviu o que eu falei com você? Ouvi. Então por que você ainda não fez? E o silêncio perdura no assunto. Isso quando o Vitor faz, mas faz completamente ao contrário do que eu mandei fazer. Então eu me vejo diversas vezes falando pro Vitor, Vitor, é a última vez que eu falo com você. Eu não vou mais falar com você. É a última vez que eu falo. Mentira. Eu ainda falarei diversas vezes no dia. E vou falar enquanto existir vida. Por quê? Não importa a idade do Vitor. Eu, como mãe, ainda o estarei repreendendo, mesmo que ele chegue até uma certa idade. Faz parte. A educação, ela é repetitiva e constante. E exige do educador paciência. Porque educar é ter paciência e ser repetitivo. Educação é repetição. Deus, ele é um educador. Ele é, como eu gosto de chamar, um pedagogo, um dos melhores. Sabe aplicar a sua lei de forma paciente e repetitiva no coração do seu povo. Deus é santo, e por ser santo, ter um povo que se chama pelo seu nome, coloca em jogo a sua reputação. Se Deus é santo e tem um povo que chama e diz ser seu, se esse povo não segue a sua santidade, a reputação de Deus fica à mercê. Deus precisa ter um povo que seja santo como ele é santo. E como isso se dá? Pela obediência à sua lei. E como isso acontece? Pela repetição, pela instrução, pela repreensão, pela paciência, pela não desistência. Deus sabe educar, sabe repreender e sabe como fazer. Por vezes eu uso dessa pedagogia com o Vitor, como? Repetindo. Porque como mãe, não quero que o Vitor sofra. Então eu olho para ele diversas vezes, respiro fundo e falo novamente. Respiro fundo e falo novamente. Por quê? Por ele ser um menino sozinho, o Vitor, ele sofre bastante. Então, ele tem alguns escapismos. Eu olho para isso e percebo que se eu mexer, vai doer. Então, eu torço para que ele me obedeça, enquanto eu estou somente repreendendo. E não tendo que usar de outra forma para que ele entre na pedagogia correta. Deus tem uma didática, e essa didática ela é uma didática perfeita, e que nos ensina até mesmo a cuidar dos nossos filhos. A gente ensina, a gente mostra, a gente fala, a gente repete, até ter que usar de um sermão não mais teórico, mas prático, que é quando a gente precisa fazer esse sermão entrar no coração de uma forma mais brusca. E é exatamente assim que Deus faz. Minha gatinha. Por isso que Deus, ele é sensacional. E às vezes a gente fica
chateado quando a gente vai à igreja e a gente diz assim, todo culto é a mesma coisa? Toda consagração é a mesma coisa? Toda vez eu vou ouvir a mesma coisa? Exatamente. A gente consegue pecar ouvindo a mesma coisa. Imagine se a gente não ouvisse a mesma coisa todo dia. Por isso a gente prega o evangelho para cristão e para não cristão. A gente prega o evangelho para não cristão para eles conhecerem. E para o cristão, para lembrar aquilo que a gente finge que esquece só para não obedecer. Então a gente vai lá e lembra de novo. E a gente vai lá e lembra de novo. Tarefa difícil daqueles que precisam estar lembrando sempre o povo das mesmas verdades. A gente não vai à igreja, ou entra numa live, ou ouve a palavra de Deus para ouvir novidade. A gente vai à igreja, entra numa live, a gente se reúne, vai à consagração, ciclo de orações, para ouvir verdades antigas que a gente tenta ignorar no nosso dia a dia, esquecendo ou fingindo de esquecer, para evitar obedecer. Essa é uma verdade absoluta e ela se encaixa em todas as áreas da nossa vida. Por isso que Deuteronômio vai todo ele repetir no refrão. Lembrem-se, do jeito que eu coloquei vocês, eu posso tirar. A terra é minha. Estou dando a vocês, mas é em caráter condicional. As bênçãos do Senhor são sempre condicionais, todas elas. Se você parar para analisar todas elas. Jesus Cristo diz, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Há uma condição. Qual a condição? Você está cansado e oprimido? Você quer ter alívio? Qual a condição? Vai até Jesus. Essa é a condição. Então, todas as bênçãos de Deus são condicionais. Então, Deus dá a terra, mas condicionando essa terra. Como? Vocês estarão lá. Enquanto vocês me obedecerem. Enquanto vocês não esquecerem quem eu sou. Interessante que quando o povo entra na terra, que é quando a gente chega em Juízes, e é uma época de adaptação do povo na terra, eles fazem tudo ao contrário do que Deus falou. Era uma época deles colocarem em prática tudo o que foi ensinado, tudo o que foi mostrado, todo o ensinamento. Agora, vai, faz. E eles não fizeram. E aí a gente entra num livro tão complicado, que alguns estudiosos dizem que nem deveria estar na Bíblia. Principalmente os capítulos 19, 20 e 21. A gente tem um feminicídio ali de alto padrão. Algo que a gente até evita, até mesmo ler na igreja. Se virasse um filme, a classificação etária seria para maiores de 21 anos, Juízes, acredito eu. De tão terrível que o livro é. O povo vivia em uma classe tribal, eram tribos que viviam uma guerra civil entre si. O próprio Israel vivia guerreando entre si. Nunca conseguiram obedecer a Deus em sua totalidade. Um período de 350 a 400 anos de intensa apostasia e desobediência. Deus precisou aplicar uma didática mais complicada. E que didática é essa? O castigo. A ética do reino de Deus precisa ser posta em prática. E Deus, como eu já falei, é um pedagogo. Sabe como fazer o seu povo fazer a sua vontade. Primeiro, o crivo da repreensão. Ele repreende. Se a repreensão ela não encontra êxito, Deus começa a castigar. E que castigo é esse? A gente pode usar uma palavra menos agressiva, porque hoje em dia é um pouco complicado você falar sobre isso. Deus, ele aplica medidas socioeducativas em seu povo. Qual é a ética do reino de Deus? Se a gente não aprende no sermão teórico, a gente vai aprender um sermão prático. O povo entra, não coloca ninguém que estava lá dentro para fora, muito pouco eles colocam. Deus manda colocar todos para fora, eles evitam colocar algum dos povos para fora. E Deus sempre deixou bem claro, vocês não têm força, vocês não têm condições, mas não é vocês serem fortes, mas o tamanho do Deus que vocês têm. Vocês podem ser menores, inferiores, ou não terem a mesma prática que eles têm, ou o mesmo armamento bélico que os povos têm, mas a diferença de vocês é estar que eu sou o dono da terra e eu estou colocando vocês lá. Então, a parte de vocês têm que fazer. Obedeçam. Botem todos para fora.
não colocam para fora. O anjo desce no arraial e avisa ao povo que aqueles povos que estavam ali serviriam de pedra de tropeço para o povo de Israel. Josué morre, uma nova geração nasce que não conhecia o Senhor. Temos mais um problema naquela geração que não conseguiu ensinar os seus filhos, fazendo assim uma desobediência a Deuteronômio, no capítulo 6, a importância de pai passar para os filhos quem era o Senhor. E aí a gente começa a entrar em um período muito complicado que se repete em todo o livro. Deus usa os povos que estão lá dentro, que continuaram lá, para castigar o povo de Israel. Por quê? Constantemente estavam se desviando e fazendo alianças com os povos ao redor, se aliando aos seus deuses e cada vez mais praticando a idolatria. E no verso 7 do capítulo 3, a gente tem uma repetição que se dá de 6 a 7 vezes em todo o livro de Juízes. O povo de Israel fez o que era mal perante os olhos do Senhor e esqueceu do Senhor, seu Deus. Justamente aquilo que Deus havia tentado evitar, principalmente em todo Deuteronômio. Não esqueçam. Lembrem-se. Não esqueçam. Lembrem-se. Saibam escolher o que vocês têm que guardar. Lembram que eu falei para vocês? Que o cérebro precisa esquecer para lembrar. Mas o que eu preciso esquecer? Aquilo que não serve. E deixar em evidência aquilo que é prioritário. E era isso que Deus estava falando. Esqueçam-se de qualquer coisa, mas não esqueçam disso. Eu sou o Senhor, seu Deus. Vocês saíram do Egito. Fui eu que tirei vocês de lá. Vocês eram um povo escravo. Hoje vocês não são mais. Sou eu que estou levando vocês à terra. Sou eu que estou dando a vocês. Sou eu, o dono da terra que estou colocando lá dentro. Eu garanto o presente, eu garanti o passado, eu garanto o futuro. Quando vocês entrarem, não esqueçam. Não esqueçam. Esqueceram. E aí Deus começa a aplicar o castigo, que é onde a gente chega. E aí eu gosto de citar Hebreus, no capítulo 12, a partir do verso 4, que fala sobre Deus como um pai, que aplica o castigo não para destruir. Deus, ele não castiga para destruição, Deus castiga para restauração. Deus castiga para não perder. Deus castiga como um pai castiga o seu filho. E a carta aos Hebreus traz isso de forma fenomenal. Qual é o pai que ama seus filhos e que não castiga os seus filhos? Meu filho, não desmaies quando por Deus fores castigado. Por quê? Porque Deus castiga todo aquele a quem tem por filho. E entrando nessa parte do castigo, às vezes a gente não consegue entender, porque a gente não está acostumado, principalmente nessa sociedade, com a questão do sofrimento. Então a gente não consegue entender como um Deus tão soberano permite que seus filhos sofram. C.S. Lewis, o autor de Crônicas de Nárnia, ele trata desse assunto de forma fenomenal em um de seus livros, e ele fala sobre essa questão da dor e do sofrimento. E ele fala algo sensacional que eu quero repetir para você. Deus sussurra em nossos prazeres. Fala em nossa consciência. Mas ele grita em nossas dores. Ele simplesmente usa o sofrimento para acordar um mundo que é surdo. Isso é tão sensacional, porque nós fazemos parte de um mundo que tem analgésico em tudo que é esquina. Preste atenção. Olhe para o mundo. O que você mais tem aberto é o quê? Farmácia e pet shop. Nós somos a geração, fazemos parte da geração que mais tem farmácia aberta e pet shop. Por quê? Primeiro porque a gente não suporta mais o ser humano. Não é? Existe uma frase que eu li outro dia que é: cada vez que eu conheço o ser humano, mais eu amo o meu cachorro. E a pessoa que diz a frase não percebe que ela é ser humano e que ela está falando dela mesma. Por quê? Porque a gente não quer o outro ser humano, porque o outro ser humano nos confronta. A gente quer alguém que lamba a gente, que faça carinho na gente, independente da gente errar ou não. Então, você pode ver uma pessoa bêbada no chão. O cachorro dele está lambendo ele. Por quê? Porque só quer companhia. Só companhia. A gente não quer mais alguém que esteja ao nosso lado para dizer assim: você está errado, isso não está certo, para com isso. Então, quem quer companhia, arruma um cachorro. E aí a gente tem aí pessoas tratando cachorros como bebês.
Gatos como bebês, quando na realidade isso está torcido. E por que tanta farmácia? Porque a gente não consegue sentir dor. Eu tenho certeza que todos nós temos uma dipirona na bolsa, um Tilenol, alguma coisa ali, porque sentiu uma dor, a gente não consegue lidar com a dor. Somos a geração do ansiolítico, a gente precisa evitar dor a qualquer custo. E vem Deus e diz, eu uso a dor para falar com você. Irmãos, é dessa forma. E como assim? Deus fala conosco pela sua palavra, mas quando ele quer gritar, ele usa um problema. Talvez é isso que Deus esteja fazendo conosco. Ele está falando, e a gente não ouve. Então ele começa a fazer o quê? Aumentar o amplificador. E como ele aumenta o amplificador? Na dor. A dor é o megafone de Deus. Enquanto a gente não ouve o que ele diz de uma forma tão tranquila, ele vai lá no amplificador de som e começa a gritar aquilo que ele está falando, sussurrando, e a gente não consegue ouvir. Duas formas de esquecer a Deus, subindo ou descendo. O povo entra na terra e Deus diz, olha, não são vocês, sou eu. Não esqueçam, sou eu que estou dando. Se vocês entrarem e deixarem o poder subir a cabeça e sentirem que porque chegaram na promessa já estão prontos, já está tudo certo, vocês vão esquecer de que a terra é minha. E da mesma forma que eu dou, eu posso tirar. E é exatamente isso que acontece com o povo. Eles se sentem confortáveis. O tempo de cantar chegou, estamos na promessa, tudo tranquilo, tudo favorável. Não. A gente tem uma tendência a esquecer de Deus quando as coisas estão muito bem. E qual é a maneira que a gente lembra rápido? Quando as coisas apertam. Rapidinho a gente lembra de Deus. Por quê? Porque é isso que Deus quer. Que você não esqueça dele. Que você não esqueça em momento algum, que Deus ele põe em cima, mas Deus ele também tira de cima. Que nos nossos momentos de maior felicidade são os nossos momentos mais preocupantes. Irmãos, o momento da bênção é o momento mais desafiador, que é o momento que o nosso orgulho ele aparece. E por que a gente vê, eu vou repetir novamente, por que a gente vê isso todo Deuteronômio? Vocês estão na porta da cidade. Vocês estão na porta da terra prometida. Prestem atenção no que eu vou dizer para vocês. Não esqueçam. Por quê? Porque o orgulho e a vaidade são a amnésia da graça. Eu vou repetir. Uau. O orgulho e a vaidade são a amnésia da graça. A gente acha que é pela nossa força. A gente acha que é porque a gente fez. A gente acha que é porque a gente conseguiu, a gente estudou, a gente tem talento, a gente tem dom, a gente lutou, a gente sonhou, planejou. E Deus está dizendo o tempo todo, não. Sou eu que estou guiando, sou eu que estou dando, sou eu que estou colocando. Não deixe o orgulho deixar você ficar com amnésia. Não esqueçam, eu sou o Senhor teu Deus. Não é o tamanho de Israel, não é a força de Israel, é o Deus que Israel tem. E como Deus faz lembrar? Apertando o gatilho da dor. E felizes aqueles que encontram Deus na dor e o conseguem ouvir. Por quê? Porque não é a dor somente que faz a gente ouvir a Deus. Eu vou te dizer por quê. Algumas pessoas dizem que não vem pelo amor, vem pela dor. Não, a gente tem a outra vertente. Por quê? Porque minha mãe ela sempre foi muito doente. Eu vivia em hospital com a minha mãe. E uma vez, uma moça estava falecendo e a gente viu ela dando o último suspiro. Sim, de fato. Os cientistas não conseguem explicar o que é isso. A ânima da alma. A ciência fala como isso, ânima da alma. Eles não conseguem explicar. Eles conseguem explicar a questão da vida, mas não esse fôlego, que é quando você nasce, que é o choro, e é quando você morre. O último suspiro. E aquela moça, ela estava uma senhora já tão ruim de saúde, mas tão ruim, e muita gente apresentava o evangelho a ela. Mas ela não aceitava e ficava com muita raiva. Até que fecharam a cortina para a gente não ver os últimos segundos, mas a gente conseguiu ouvir. A minha experiência em hospital com a minha mãe. A dor, ela não melhora o ser humano.
A dor tem a capacidade até de piorar. O que que melhora? O Espírito Santo através da dor. A dor, ela é como o sol. O mesmo sol que amolece a vela, endurece o barro. Uau. Deu para você entender? A dor, ou ela pode amolecer alguém, ou ela pode endurecer mais ainda alguém. Felizes daqueles que passam pela dor e se tornam pessoas melhores, porque há pessoas que depois das dores ainda ficam bem piores. Então, não é a dor somente, é o pedagogo Deus, através do Espírito, que usa a dor para falar com você, e você sabe onde você está errando. Você sabe onde você caiu, porque foi assim que Jesus falou ao anjo da igreja de Éfeso: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras, volta lá atrás, faz uma retrospectiva na sua vida. Onde você esqueceu? Não é para te matar que Deus começa a te apertar. Não, é para não perder. Mas aí você diz para mim assim: Esté, eu não posso fazer nada, que tudo Deus me aperta. É isso mesmo. Todo mundo pode, menos eu. Exatamente. Se você é muito provado, você é muito amado. Por quê? Porque aqueles a quem Deus decidiu não castigar, Ele já decidiu destruir. Que isso? É doído, é complicado, mas é a verdade. Deus nunca deixou Israel sem castigo. Deus nunca deixou, a não ser o reino do norte, mas isso aí é para outra história. Mas o reinado do sul, de onde Jesus Cristo veio, a linhagem de Davi, esse reino nunca ficou sem castigo e foi sempre restaurado depois do castigo. A palavra que eu trouxe para você, que eu vim trazer para você hoje, é essa. Se você está perturbado, talvez por estar sofrendo, escute, existem coisas que nem tudo são castigo. Existem coisas que nós é que buscamos, nós é que erramos, são escolhas erradas. Mas Deus usa até as nossas más escolhas para falar conosco e nos consertar. Como, Esther? Se você não se acertar, se você não se consertar, Deus vai permitir que o teu problema te conserte, te acerte. Como? Através das consequências erradas das nossas escolhas. Deus, às vezes, irmãos, de tanto que a gente quer, Deus vai lá e diz: tá bom, então faz, eu vou permitir você fazer. E aí você vai ver o que é a consequência e aí você vai aprender. Tomara a Deus. Por isso a obediência. Por que Deus quer que a gente obedeça? Porque Ele sabe que a consequência da desobediência é horrorosa. Olha quanto Israel sofreu. Olha como Israel se deu mal. Fazia aliança com seu inimigo, seu próprio. Essa aliança que ele fazia com o inimigo, esse mesmo inimigo depois pegava eles. Por quê? Porque Satanás, ele não quer fazer aliança para o seu bem. Ele não dá nada, ele não faz nada de bom. Ele só quer sua destruição. Mas primeiro te passa uma lábia, te engana, perverte o seu entendimento e quando você vê, você já caiu na mentira. Esther, o que eu faço? Tranquilo, nenhum castigo dura para sempre. Nenhum castigo é para sempre. O Senhor tem restauração no castigo, o Senhor tem restauração na consequência, o Senhor tem restauração nas más escolhas. Você pode olhar para o livro de Ruth, que também foi dentro de Juízes. Quantas escolhas erradas e Deus conseguiu fazer uma restauração fenomenal. Meu filho, não desmaie. Hebreus capítulo 12 novamente. O que é desmaiar? Perder a consciência. Você já viu alguém que desmaia? Cai de qualquer maneira, a roupa sobe, perde a compostura. Não desmaia, não. Desmaia não. Ore ao Senhor. Os filhos de Israel oraram ao Senhor e se arrependeram. E Deus levantou um juiz. Um que livrou a Israel. Essa é a minha palavra, a palavra que o Senhor me deu essa noite. Eu não sei qual é o ribombar da palavra que o Senhor está tentando falar com você. E Ele está aumentando o amplificador para fazer você ouvir. Deus, Ele faz isso. Simples assim. Não pense que Deus não grita. Deus grita muito. Preste atenção, Deus está gritando com o mundo. Só o mundo não percebe. Por quê? Porque o mundo não consegue perceber a dor pelos ouvidos do Espírito Santo, mas nós cristãos, sim. Então o Senhor está falando com você
nas maiores desgraças que pode estar acontecendo contigo. Eu não sei o que está acontecendo com você. Talvez problema dentro de casa, problema pessoal, dentro do seu coração, depressão, angústia, pânico, uma família se dissolvendo, filhos que não obedecem, pais que não se dão bem, irmãos que brigam. Eu não sei qual é o seu problema exatamente, mas para. Deus está falando com você. Dá uma paradinha. Ouve. Desliga. A parábola do semeador em Mateus capítulo 3 é exatamente isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. 4 tipos de ouvinte. Só um ouvinte conseguiu dar frutos. Os outros 3... Sabe o que Jesus está falando? Eu não ia falar sobre isso, eu vou falar rapidinho. São 4 tipos de ouvinte. 1/4 somente conseguiu dar fruto. Ou seja, Jesus está dizendo que apenas 25% das pessoas conseguem entender o que ele diz. Tomara que a gente faça parte desses 25%, né? Tomara que a gente consiga prestar atenção e frutificar. O fruto nunca é pra gente, é pro outro que está do lado. A árvore não dá fruto para ela mesma. Não é ela que come do seu fruto. Ouça o Senhor no meio desse sofrimento. Escute o que Deus está falando. Por quê? Sua família vai comer do fruto que você está dando. Sua família vai se regozijar pela nova pessoa que você vai ser. Fique com essa palavra, medite mais um pouquinho. E pode procurar pelo C.S. Lewis. Vocês vão gostar muito. Não esqueça, nunca, a dor é o megafone de Deus. Fique com essa palavra. Deus te abençoe. Meu Deus. Eu acho então que eu tô com uma equipe de som perto de mim. Eu também disse a mesma coisa, Senhor, tem um baile aqui do meu lado. Eu tô tão surda assim, Jesus. Mas olha, eu vou te dizer que é bom saber que essa equipe de som tá aqui. Exatamente. Porque é sinal que Deus está falando. Eu não tô sozinha. Ele não desistiu de você. Deu pra entender? Ele não desistiu. Se tivesse um silêncio, eu estaria preocupada. Exato. Agora você já imaginou se você desistisse dos seus filhos? A gente não desiste. A gente dá um tapinha, a gente dá um puxão. Por quê? Porque a gente ama. O amor de Deus é um amor assim. Ele não mima seus filhos, não é? A ciência comprova isso. A criança, você sabe, né? Você é mãe, a criança pequenininha já sabe que um choro convence a mãe dela a não botar no berço. Parece que tem espinho no berço, né? Aí a criança mia, aí a gente vai lá e tira. Deus, ele é diferente da gente. Ele consegue botar a gente no berço, a gente miar, e ele dizer assim, ó, enquanto você não aprender, você vai ficar deitadinho no seu lugar. Porque diferente de nós, Deus não cede à pressão psicológica. Por quê? O meu filho, quando era criança, chorava muito, vai pro berço, eu botava na cama. Por quê? Porque eu queria dormir, mas Deus não dorme. Deus não dorme. Meu Deus do céu. Deus não precisa dormir, então não adianta nem ficar se esperneando. Não adianta espelhar. Ele conhece todas as nossas manhas. Isso. Exatamente, minha querida. Sabe aquele choro da criança que você sabe que é mãe? Exato. Agora você resumiu tudo. É assim, olha, não faz manha, obedece. Você sabe o que você tem que fazer. Então não se sinta desprezado. Ah, Deus não me ama. Ama muito você. Ama demais. Demais. Isso é sinal do amor de Deus. Exato. Isso é sinal do amor. É porque criar é diferente de educar, né, Fernanda? Uma mãe que não ama seu filho, ela deixa ele comer doce antes do almoço, deixa ele usar a internet sem parar, deixa ele ver tudo que é tipo de coisa sem ter um parâmetro, não é? Por quê? Porque ela cria. Criar não significa... Tem gente que diz assim, olha, pai não é quem faz, é quem cria. Não, pai não é quem faz, pai não é quem cria, mãe não é quem faz, mãe não é quem cria. É o quê? Mãe é quem educa. E educação é uma árvore de raízes amargas, mas com frutos doces. É ruim no processo, mas no final, lembra de Jesus?
Esse que caiu em boa terra frutificou a 30, 50, a 100. Por quê? Obediência é como um avião, você já viu da torre? Se o avião ele desviar 1 grau, ele vai parar lá em Paris ao invés de parar em Fortaleza. 1 grau. Obediência não é algo, quem olha para você hoje ou pra gente, pensa assim, nossa, você é sortuda, como que você tem uma família assim? Como que sua vida é assim? Não, são graus que a gente vem corrigindo durante muito tempo para poder chegar no destino correto. Isso é obediência, não é imediato. É um processo lento, mas com frutos. E é interessante, você falou da didática de Deus. Você está ouvindo a minha voz repetindo? Não, eu estou ouvindo perfeitamente. Tá repetindo, não. Então eu vou falando. A didática de Deus que você falou, eu fiquei refletindo a respeito de uma vez a minha mãe, ela me falou assim, ela falou assim, eu tenho duas. Filha, me perdoa, depois de eu ter crescido, né? Agora, me perdoa, eu fui tão má com você, eu fui tão dura com você, sabe aquela reflexão de mãe, arrependida, porque foi dura. Aí eu falei pra ela assim, se não fosse a senhora, eu não seria quem eu sou hoje. Exatamente. E é essa maturidade que Deus quer que a gente chegue. Uhum. Deixa eu botar o fone. Quer que eu bote o fone? Peraí. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou te tirar e vou te chamar de novo, porque é erro do Instagram. Vê se melhorou. Melhorou. O fone. Melhorou porque aí. Bota o fone e melhora. Melhorou. Então, melhorou. Uhum. Melhorou? Esperar o pessoal responder. Melhorou, Thiago? Melhorou. Então. Então eu vou repetir. Uhum. Esse nível de maturidade que Deus espera que a gente chegue. Porque quando a gente tá pequenininho lá no berço, igual você falou, a gente só vê o comportamento. E a gente esperneia, a gente chora, a gente grita. Por quê? Porque a gente não entende o agir de Deus. Só que o tempo vai passando, a gente vai crescendo, amadurecendo. E aí, quando a gente chega numa maturidade, a gente olha para trás e entende. Isso. E aí a gente consegue compreender o trabalhar de Deus e também reproduzir isso com aqueles que a gente ama. Exatamente. Gente, é uma coisa linda. É uma coisa linda como Deus decide trabalhar, né? Como ele sabe exatamente como moldar a gente, onde apertar, o que fazer. Esse Deus é lindo. Esse Deus é lindo. Sempre vai ser para o nosso bem, mesmo que Hebreus trata muito bem disso, mesmo que no momento traga um pouco de tristeza, mas depois vai trazer alegria. Obedecer nunca é fácil, a gente não gosta de obedecer. Eu vejo um monte de gente falando sobre o Salmo 23, né? O Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas a gente gosta só do nada faltará, né? Porque ter pastor não é fácil. Você ter alguém que diz assim, não, hoje você não vai por aí, você vai por aqui. Mas por aqui é mais difícil. Não, mas é melhor por aqui. Então, é por aqui. A gente não gosta de obedecer, Fernanda. A gente não gosta. Por isso que é o orgulho e a vaidade que faz a gente esquecer. É sempre a gente achando que... Uma vez eu conversei com uma senhora e eu pensei que ia sair uma coisa tão boa. E ela falou assim, ai de mim! Aí eu falei, ô Glória, se não fosse eu mesma. Aí eu, ai... Aí eu, caraca, pensei que fosse uma coisa tão boa. Estragou. Não, estragou tudo. Por quê? Porque por mais que você tenha lutado, vencido, se esforçado, se não fosse a graça de Deus, você não teria conseguido absolutamente nada. E a graça de Deus se revela na porta fechada, na porta aberta, no não. Porque é preciso não. Eu cheguei até aqui por causa de muito não do meu pai e da minha mãe até hoje. Deu para entender? Então, eu gosto de tratar desse assunto porque tem pessoas muito atribuladas por sofrimento. Sofrimento, Steph, fique calmo. Mesmo os seus sofrimentos, que você sabe que foi culpa tua e que você escolheu errado, o Senhor ele tem a capacidade de restaurar e transformar isso em bênção. Acredite. Glória a Deus. É o Salmo 124, só pra gente fechar. Ah, isso. Se não fosse. Se não for o Senhor. O Senhor. Isso aí, muito bem. Steph, faz uma oração pra gente encerrar. Faço, com certeza. Não dá nem tempo vontade de terminar. Faz Senhor, uma oração, meu Deus, meu Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Pai, na sua presença, ó Deus. Não somente nós, mas são tantas as pessoas, ó Pai, neste momento.
E, ó Pai, eu tenho certeza, ó Deus, que nada é em vão. Tudo é pela tua permissão. E acredito que a maior dificuldade nossa como ser humano é entender que o Senhor trabalha nos nossos sofrimentos, que o Senhor age nas nossas dificuldades, reservando para nós um futuro bom. Pai, que a gente consiga ser sensível aos teus falares, aquilo que o Senhor quer dizer conosco, aquilo que o Senhor quer fazer para nós. Tudo em relação a nós mesmos, que nós consigamos ser diferentes do mundo e entender que o Senhor está agindo, apesar das nossas dores, apesar das nossas angústias. Eu creio que esse seja um dos maiores problemas dos cristãos, conseguir ser sensível à tua voz em meio ao sofrimento. Esse é o nosso desafio, ouvir a tua voz quando tudo está dando errado, quando tudo parece um turbilhão, quando as coisas estão de cabeça para baixo, quando está tudo de perna para o ar. O nosso desafio, te ouvir, porque tu estás falando. Ajuda-nos, ó Deus, na nossa fraqueza, na nossa incredulidade. Ajuda-nos, ó Pai. E eu quero te pedir pela Fernanda, eu quero te pedir, Deus, que tu continue fazendo com que a voz dela, através de tantas pessoas, não somente a dela, vá cada vez alcançando mais pessoas que precisam, ó Deus, uma palavra. São tantas coisas que Satanás usa para tantas pessoas dizerem. E a tua voz, ela fica muitas vezes irreconhecível. Mas eu sei que o Senhor colocou esse ministério, ó Deus, para que a sua voz seja reconhecida no meio do teu povo. É o que eu te peço em nome do teu Filho Jesus Cristo. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. Agora sim, muito obrigada. Amém. Eu que agradeço. Que Deus te abençoe. A Continue ti te usando com essa também. graça. A Meu ti Deus. também. E A eu vou ti chamar mais também. vezes, viu? Não foge de mim, não. Amém. Amém. Claro que não. Paz do Senhor, minha querida. Deus te Abraço. abençoe, tá? Amém. Beijo. Fica na Beijo. paz. Paz do Senhor. É só clicar no X. É isso aí, gente. A gente vai ficando por aqui, gente. Que coisa linda. Que palavra, meu Deus. Estou alimentada. Eu poderia dizer que eu não precisaria jantar, mas o estômago tá roncando. Mas eu estou completamente saciada na alma. Que palavra. Que Deus te abençoe. Depois de uma palavra dessa, dorme refletindo, dorme pensando, falando com Deus, com a mente tranquila, com o coração em paz, porque se tem muito barulho ao teu redor, é porque Deus está falando com você, é porque Deus está do teu lado. Então não dê atenção para o que Satanás está falando, não. Foca no que Deus está falando, porque Ele está querendo falar comigo e com você, nos ensinar coisas no meio de todo esse processo. Estamos de volta amanhã, às 22h30. Sim, Ana, foi forte e foi palavra revelada, palavra rema para os nossos corações. Amanhã nós estamos de volta às 22h30. Todos os dias nós estamos aqui juntos, dando passos de fé, caminhando rumo ao alvo, que é Cristo Jesus. Então, se você pode, venha estar conosco todos os dias às 22h30 aqui. Estamos ao vivo, buscando a presença do Senhor, recebendo de Deus uma palavra de vida e de esperança para os nossos corações. E é claro, você está mais do que convidado. Sem você não tem graça, não faz sentido, né? Afinal de contas, esse trabalho aqui é de ID. E se é de ID, é de ID juntos, né? Eu com a minha parte, você com a sua, compartilhando. Então, eu te espero amanhã, às 22h30, aqui, para a gente continuar fazendo a obra juntos. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter ficado até agora. Obrigada por ter acompanhado até agora. Compartilha essa live. Eu vou deixar a live salva, tá bom? Vou deixar a live salva. E lá no feed, depois da live salva, marca alguém. Quem sabe, através da sua vida, alguém não recebe essa palavra aí no momento que mais precisava. Deixa Deus te usar, viu? Te espero amanhã às 22h30. Deus te abençoe. Graça e paz. Cíntia, Liliane, Ellen Freitas, Nathalie. Deus abençoe sua vida. Glória a Deus. Matheus Oliveira. Ô, glória. Magali, que chegou agora. Ah, não, começou a me seguir. Beijo, beijo, Magali. Cíntia, Liliane. Deus abençoe vocês. Até amanhã, se Deus quiser, gente. Tchau, tchau.